Oi, gente! O vídeo que vocês vão assistir agora é um compilado das melhores lojas de piano de São Paulo que nós visitamos nos últimos dias. Foi uma experiência bem legal, onde nós conhecemos pessoas e histórias incríveis, além de, lógico, pianos maravilhosos. Antes da tour começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum próximo vídeo que a gente vai postar, né, Duna? E lógico, se você gostou também, deixa um comentário, um like e compartilha com as pessoas que você gosta. Vamos pro vídeo, Duna? O nosso passeio começa com a Casa Levi de Pianos. Atualmente ela se encontra na Rua Girassol, número 812, Zona Oeste de São Paulo. A Casa Levi é uma das lojas de piano mais antigas do Brasil, com sua fundação sendo realizada em 1860 por Henrique Luiz Levi. A história por trás da loja e da família Levi é muito interessante, tendo influenciado inclusive a música brasileira e um dos nossos maiores compositores. Fica até o final que eu vou te explicar. Quem nos recepcionou foi o Cláudio, que ficou animado quando expliquei sobre o vídeo e o canal e prontamente começou a explicar tudo sobre os pianos da casa. Logo de cara, lamentamos porque bem naquela semana que fizemos a visita, 2 Steinways tinham acabado de ser vendidos. Bom, infelizmente para mim, mas excelente para eles, né, para a loja e para os compradores, lógico. Além dos pianos à venda, a Casa Levi disponibiliza pianos para serem alugados para eventos ou por estudantes de música que ainda não têm condição de adquirir um piano ou que preferem ter a experiência com o instrumento antes de tomar a decisão importante de comprar um. No segundo andar da loja fica a parte administrativa. Foi lá que o Cláudio nos mostrou uma relíquia e compartilhou um pouco de história. Isso aqui é o hino da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, que é a mocidade acadêmica e é original de punho do Carlos Gomes. Uau! E é o hino acadêmico, original do punho de Carlos Gomes. E aqui está escrito, né? Foi-me presenteado por ocasião da Revolta de São Paulo de 1932 pelo amigo e chefe Luiz Levi. Pertence a Eduardo Domen, grande valor histórico. Eduardo Domen é o meu bisavô e acabou ficando com ele, né? Henrique Luiz Levi chegou ao Brasil com 19 anos. E durante seus primeiros anos no nosso país, ele foi para Campinas. E lá em Campinas, ele foi hóspede de Manuel José Gomes, pai de Antônio Carlos Gomes. Com o passar do tempo e com o convívio com a família, Levi foi notando grande potencial de Carlos Gomes. Inclusive, Levi participou da primeira apresentação de Carlos Gomes como clarinetista. E como Levi também era músico, estimulou o Carlos Gomes e aconselhou seu pai a mandá-lo para se apresentar na capital paulista e depois para se apresentar para a corte no Rio de Janeiro. Meio contrariado, o pai permitiu que eles fossem apenas para São Paulo. E durante essa estadia em São Paulo, eles ficaram hospedados em uma república de estudantes da Faculdade de Direito. E como agradecimento, Carlos Gomes compôs um hino para a universidade, que é cantado inclusive até hoje. Vocês podem conferir mais informações históricas no acervo detalhado que tem no site da Casa Levi. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nossa próxima loja é a Arone Pianos. A loja fica na rua Doutor Amâncio de Carvalho, 525, na Vila Mariana. A loja foi fundada pelo italiano Giovanni Arone, que inicialmente trabalhou como marceneiro na fábrica da Fritz Dobers quando ele chegou ao Brasil. Posteriormente, ele abriu sua própria empresa alguns anos depois. A Arone é, sem dúvidas, uma das lojas mais bonitas que visitamos, com lustres refletindo nos pianos, além da disposição bem interessante, no qual os pianos verticais ficam em volta dos pianos de cauda, que estão centralizados bem no meio da loja. O seu amador estava atendendo a loja durante nossas visitas. A Arone estava muitíssimo bem equipada com excelentes marcas de piano, como Rittmüller, Yamaha, Gavot, Fritz Dobers e Steinway. E aliás, foi nessa loja que eu tive a minha primeira experiência de tocar em um Steinway vertical, e confesso que eu fiquei maravilhado. Era um Steinway modelo K de 1907, e mesmo com toda essa idade, o piano era maravilhoso e soava muito bem. Fiquei um bom tempo conversando com seu amador sobre esse instrumento, testando fraseados, dinâmica e tudo mais. Olha, esse piano realmente mexeu comigo. E outro instrumento que me chamou bastante atenção
Foi um gavô de cauda que estava com um preço bem chamativo, além de, claro, um lindíssimo timbre. Mas infelizmente eu não tenho espaço para um de cauda ainda, então já tirei meus olhos dele. No segundo andar da loja, nós temos um espaço reservado para recitais. Geralmente professores ou escolas de música alugam esse espaço para seus alunos se apresentarem. A sala é equipada de um belo piano de cauda Essex, que é uma linha de entrada da Steinway. E eu particularmente achei bem bacana essa ideia. E aliás, isso é uma característica de todas as lojas de piano aqui de São Paulo. Cada loja tem sua particularidade e isso é muito legal. Não tem loja melhor ou pior, são lojas únicas, com seus públicos-alvos e atrações únicos, que fazem com que a pessoa interessada em adquirir um piano tenha uma enorme gama de possibilidade e pode escolher sempre a loja que mais tem afinidade. Nosso próximo destino é a loja de pianos. Ela fica localizada na Avenida Jabaquara, número 162, Zona Sul. Fomos recebidos pelo Matheus e pelo Igor. Matheus é pianista e saca tudo sobre os pianos da loja, além de tocar muito, o que é excelente para mostrar bem a sonoridade de cada piano, caso os clientes não tenham tanta prática ou habilidade para testar os pianos da loja. O Igor é filho do fundador da loja, o Sr. José Luiz da Silva. O Sr. José é responsável pela afinação e manutenção dos pianos de renomadas casas de concerto de São Paulo, como o Teatro Municipal e a Sala São Paulo. A loja de pianos trabalha como uma representante exclusiva da Yamaha. Eles têm tudo da Yamaha, é impressionante. De teclados arranjadores, pianos digitais, pianos acústicos verticais, pianos de cauda, pianos híbridos, praticamente tudo. E o mais legal é que todos os instrumentos eles têm disponíveis na loja para serem testados. E inclusive, eu tive a oportunidade de tocar um Yamaha YUS-5, que é um piano vertical top de linha dessa marca. Aliás, eu que não sou um grande entusiasta de pianos digitais, fiquei muito impressionado com o clave nova CLP 785 que eu toquei. Se você fechar os olhos, não diz que é um piano digital. O toque, a resposta das teclas é muito satisfatório e o som é de uma clareza que confunde com o acústico. A grande estrela da loja é o Yamaha CFX que fica lá nos fundos. É um piano de cauda inteira, totalmente projetado para grandes salas de concerto. A sonoridade dele é incrível. Quando o Matheus disse que Elton John e a Hiromi Uehara já tocaram nele, bateu até uma pressão que quase me fez esquecer como que toca um dó. A loja conta também com uma oficina, onde são feitas as restaurações, reformas e qualquer tipo de ajuste que os clientes possam pedir. Vamos para a loja seguinte, Pianissimo Pianos. A loja se localiza na Avenida Pompeia, 1979. Logo ao entrar na loja, já nos deparamos com um altar para Beethoven, com direito a estatuetas com seu busto e uma frase muito bonita e marcante que com certeza virou meu mantra a partir de então. A loja é enorme e muito elegante, super bem decorada. Cada metro quadrado do local chama atenção e deixa a gente até meio perdido com tanta opção. Os responsáveis pelo local são a Alexandra e o Paulo. O casal proprietário esbanja carisma e hospitalidade. Para vocês terem uma ideia, cheguei na loja 11 horas da manhã e fui embora às 7 horas da noite, depois do horário de encerramento da loja. O Paulo é um poço de conhecimento sobre pianos, marcas e história dos lugares. Dá para sentir na voz e no entusiasmo da conversa como esse cara é apaixonado pelo que faz. Esses pianos, inclusive a tábua harmônica dele, pela idade você percebe esse grave dele. Tem esse potencial de grave porque, principalmente nos graves, essa ponte, não sei se você percebe os vazios, aí você fala, poxa, mas está tudo furado, a ponte, o cavalete tem buraco. É justamente isso, a ideia da engenharia é fantástica, você vai passar a vibração de um material firme para uma tábua harmônica. Qual que é o princípio? Qual melhor uma vibração passa por um objeto? Quanto mais fino e vazio ele for, então ela vai vibrar por ele. O Paulo é o único técnico no Brasil com formação na fábrica alemã Bekenstein, uma das marcas mais tradicionais e de maior qualidade no mercado de pianos. O Paulo mostrou todos os pianos da loja e cada um carregando muitos comentários e histórias excelentes. É sério, gente, dava para fazer um vídeo com bem mais de 1 hora só com ele e todas as histórias que ele contava sobre os pianos.
E o melhor é que o tempo passava muito rápido, a gente nem percebia. A Alexandra é o contraste do Paulo. Sem voz mansa, bem energética e com presença marcante, ela contou mais sobre a loja e todos os detalhes possíveis, desde a influência do pai, que trabalhava com pianos, até a parte administrativa do negócio e etc. E no meio dessa conversa, ela nos convidou para conhecer a oficina da loja. Sim, eles têm uma oficina bem grande mesmo nos fundos. Ela mostrou e contou tanta coisa legal que ficaria muito grande para esse vídeo, que é focado na loja. Então, eu vou preparar e postar depois um vídeo sobre a oficina. Não deixa de se inscrever no canal para conferir quando eu postar, beleza? Eu vou listar agora algumas marcas de piano que eu tive a oportunidade de testar nessa visita a Pianissimo. Foram a Chalem, piano que os Beatles utilizaram em diversas gravações na Abbey Road. Testei piano da Bekenstein, obviamente. Testei pianos Rittmüller, Pleyel, que era a marca favorita de Chopin. Kaiwai. E um Steinway modelo Hamburgo de cauda inteira. Esse último foi uma emoção à parte. O Paulo brincou até dizendo que esse piano só tem uma coisa ruim, que é ficar mal acostumado com o som dele e sentir falta dos graves ao tocar qualquer outro piano. E realmente isso é verdade. A sensação de se tocar nesse piano é indescritível. Nenhuma gravação no mundo vai te passar a real sensação que é você mesmo apertar essas teclas e ouvir um som colossal, majestoso, que preenche todas as maiores salas de concerto do mundo. Sério, gente, foi emocionante tocar esse piano. E um dia eu ainda vou ter um Steinway de cauda inteira. Antes de ir embora, a Alexandra fez um convite muito bacana, que foi de conhecer a fábrica da Fritz Dobert no dia seguinte. Lógico que eu disse que sim. E já adianto que a visita foi muito bacana, muito legal, e eu vou postar em breve um vídeo somente sobre essa visita à fábrica. Já estamos chegando na reta final das visitas. E a loja da vez é a Intermezzo, que fica na Avenida Cidade Jardim 957, Zona Sul de São Paulo. A Intermezzo é uma loja que só de ver a fachada já te impressiona. E diferente das outras lojas que eram exclusivas de piano, a Intermezzo é uma loja versátil que vende todo tipo de instrumento, passando por violão, guitarra, contrabaixo, violino, violoncelo, instrumentos de sopro e, lógico, pianos. E além de ser uma loja de instrumentos, a Intermezzo também é uma escola de música de mesmo nome e origem familiar. Abastecidos de vários instrumentos top de linha como Kaiwai, Yamaha, Fritz Dobert, Bösendorfer, Steinway, a loja não fica para trás de nenhuma das lojas exclusivas de piano, muito pelo contrário. Infelizmente foi a loja que menos fizemos gravações, porque eu achei que voltaria mais tarde para ver um piano que já tinha um cliente interessado, mas que ele estava incerto se comprava ou não. E ele acabou comprando. Logo depois de parar as gravações, eu conheci o Thiago, que infelizmente não apareceu no vídeo. Excelente músico que trabalha lá na loja, trocamos uma ideia bem legal sobre pianos, sobre as experiências dele com algumas marcas, clientes. Uma pena não ter tudo documentado. Com certeza é uma loja que eu visitarei novamente assim que tiver a oportunidade. E por último, posso dizer com total certeza que essa loja está no meu top 3. Allegro Pianos. É a segunda vez que eu visito eles. A Allegro fica na Rua Santa Catarina, número 483, Zona Leste. Os proprietários, Danifer e Raquel, são muito simpáticos e receptivos. O Danifer, em especial, eu tive a oportunidade de conversar melhor nas 2 vezes que estive na loja e sempre rendeu bons papos e ensinamentos. Chegou agora, esses dias. Eu vou abrir aqui para você ver como que, assim, um piano extremamente bem conservado, o piano está muito bom. Fizemos a revisão, troca de camurças, correias, abafadores, escovação dos martelos. O piano fica todo novinho. Pode não ser uma loja muito grande, mas a variedade de nacionalidades me surpreendeu muito. Alemanha,
Áustria, França, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Sul e, claro, Brasil. Eles têm pianos de todo canto do mundo. O Danifer vai encontrando esses pianos pelo Brasil afora, traz para sua loja e reforma cada um deles. Ele me contou umas histórias bem legais sobre alguns pianos em específico que eu fiquei de olho. O Kingswood, que um maestro carioca foi pessoalmente para Londres e escolheu a dedo para ser seu piano de estudo. Um gavô que era utilizado nos ensaios de um coral em Niterói. Eu adoro ouvir a história de cada um desses, porque por trás do instrumento tem toda a história de quem foi seu primeiro dono, de onde ele veio, como veio parar no lugar que está no momento. Fora a parte histórica de cada instrumento, tem toda a mecânica avançadíssima de engenharia precisa. Adoro ouvir sobre o cuidado, manutenção, construção. É uma arte que, infelizmente, não é tão valorizada pelas pessoas. E acredito que quanto mais acessível a informação sobre esse assunto, talvez mais pessoas se interessem por isso e acabem valorizando mais. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E novamente lembrando, se inscreve aqui no canal, tá? Vai estar ajudando a gente demais. Compartilha, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!